Olá, meu nome é Isadora Matos e esse é o Vale Lutar, podcast oferecido pelo Memorial Vale da Saudade, onde falaremos sobre morte, morrer e luto, temas que ainda são considerados tão tabus em nossa sociedade. Nosso papo será sempre de forma simples, buscando trazer informações e boas reflexões para o seu final de semana. Seja muito bem-vinda, seja muito bem-vindo. Pegue uma xícara de café ou de chá, separa o lencinho e vamos conversar. Podcast Vale Lutar. Aqui, morte, morrer e luto são assuntos naturais. Você conhece alguém que perdeu um filho ainda no ventre? Ou você é essa pessoa? Esse episódio é para você. No dia 15 de outubro, é vivenciado aí um dia para lembrar, informar e desmistificar a vivência de perdas gestacionais perinatais. Isso porque apesar de muitas famílias passarem por esse luto, ainda é uma vivência pouco reconhecida e respeitada. Não é incomum que a sociedade considere a medida do luto na medida e existência desse caixão, o que leva a falas e crenças de que quem perde um filho antes dele nascer sente menos ou não tem motivos para viver um luto. Diante disso, é importante considerar que o luto ele acontece não só pela morte desse filho, que já é algo grandioso e extremamente doloroso, mas por tudo que esse filho representa, por tudo que nasceu desse filho antes mesmo desse gestar. A partir do momento em que existe a concepção de uma ideia, de um sonho, de um planejamento de ter um filho, esse filho já existe. Imagina você gestar, imagina você esperar por esse filho, em algum momento, durante o andamento desse processo, algo acontecer de forma tão inesperada e de forma até injusta e aparentemente antinatural nessa ideia social que nós temos de vida, e essa criança não chegar a nascer viva. Não é um assunto fácil para falar e não é um assunto fácil para viver. É ainda mais difícil e ainda mais confuso, porque a sociedade não reconhece o papel ali de uma mãe ou de um pai se esse filho não está vivo. É duro falar isso, é duro entender que é dessa forma que a nossa sociedade se comporta sobre mães e pais de filhos que morreram. Mas infelizmente ainda é assim que essa situação é encarada. O processo de luto, ele precisa principalmente de uma rede de apoio sólida, de pessoas, de uma comunidade que esteja disposta não só a reconhecer que essa perda aconteceu, que essa vida aconteceu, mas também validar tudo que vem diante desse sofrimento. Não apenas diante do momento da perda, mas também no depois. Também no dia a dia de quem perdeu um filho, em que poderá ver essa ausência na passagem do tempo e na comparação de como esse filho, essa filha estaria no agora. Para quem perde um filho, não é apenas o passado ou o presente que se altera, mas também um futuro que se torna frustrado. Um filho que você não verá passar por outras etapas do seu desenvolvimento, em que você não vai ver aprendendo a falar, a ir para a escola, e a onda, né, que tá agora do dia do cabelo maluco, um filho que não vai ser arrumado por você nesses eventos. E isso quase nunca é considerado pelas pessoas ao redor de quem passa por uma perda de um filho.
É como se daquele grande sonho e euforia em que muitas pessoas compartilham quando você conta a elas sobre o seu gestar, fosse para um espaço de invisibilidade, de escuridão, de vazio e de inexistência que apenas você passa a viver a dimensão da existência que foi e que continua sendo na sua vida esse filho. É um processo e um caminho muito doloroso e solitário em que as perdas e os lutos gestacionais, perinatais, são considerados como lutos não reconhecidos ou invisibilizados. E como eu estava dizendo, a rede de apoio é essencial para toda a vivência de luto. Imagina como você vai vivenciar uma perda e toda a sua expressão de se enlutar se não há o reconhecimento de que você está enlutada. E acredite, muitas vezes até quem passa por esse luto e por essa perda não reconhece que passa por esse luto e por essa perda. É tamanha a ignorância da nossa sociedade sobre um luto de uma mãe e de um pai cujo não tem seus filhos nos braços, que em algumas vezes até mesmo esses pais ficam em dúvidas. Será que eu sou mãe? Será que eu sou pai? Será que eu devo pensar no meu filho? Como eu vou continuar a pensar e a lembrar dele no meu dia a dia se eu nem mesmo compartilhei a vida aqui fora com ele? Não é incomum que esses pensamentos e essa confusão passe pela cabeça de quem vivencia essa perda. E como nós podemos contribuir, né, para que seja cada vez mais reconhecida essa vivência, esse luto que é tão válido quanto qualquer outros lutos. Tenha empatia, tenha compaixão e reconheça que quem perde um filho continua a ser mãe, continua a ser pai e continua a ter um filho em sua vida, ainda que não da forma como gostaria ou como deveria ter acontecido. Esteja disposto a abraçar a experiência, os diálogos, os monólogos de quem passa por esse luto e sem julgamentos, sem dizer que já passou um tempo, sem querer dar opiniões e soluções, como você pode ter outros filhos, você é jovem ou você já tem outros filhos. Para quem perdeu um filho, não importa a quantidade de filhos que existem ou que virão a existir. Aquela perda sempre será o marco da sua existência. Não pela ingratidão, pelo que existe ou pelo que virá a vir a existir aqui, mas pela falta, o espaço, o vácuo que fica diante dessa existência que não era para ter sido assim. Então, se você está passando por este luto, receba o meu grande e forte abraço, todo o meu respeito e reconhecimento pela sua perda. Saiba que você pode chorar, expressar, encontrar formas de simbolizar, encontrar formas de homenagear o seu filho, ainda que ele não esteja mais em seus braços. E se você está ouvindo esse episódio e não passou por essa experiência, coloque-se um pouco no lugar do outro. Encare essa realidade por um ângulo que não é seu, mas que você pode trabalhar em você para que seja mais respeitoso, para que você reconheça, valide cada história de perda e de luto. Compartilhe o episódio de hoje com outras pessoas para que a gente possa tornar cada vez mais visibilizado, validado e reconhecido as perdas e lutos gestacionais e perinatais. Um forte abraço, nos vemos no nosso próximo sábado.